Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Conforme o pastor falou, não deixe que nada venha tirar a sua atenção agora no momento da palavra. É muito comum lá na palavra a gente acabar se dispersando, né? Ele começa a trazer uns pensamentos, a tirar a sua atenção, ou alguém chama você para conversar. Mas nesse momento eu quero te pedir que você preste atenção no que Deus vai falar com você nesta noite. Porque Ele já começou a falar comigo, quando eu comecei a preparar essa mensagem, Ele já estava falando comigo. E eu estou aqui para passar aquilo que o Senhor mandou falar. Não deixe que nada venha tirar a sua atenção. E segundo, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele só opera no nosso meio quando ele acha lugar. Ele é educado, ele não vai entrando, ele não vai forçando, não. Ele só opera quando nós deixamos. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Fala com o teu povo nesta noite, Pai. Todos acharam? Amém? Atos 9, a partir do versículo 10. Diz assim o texto: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? A igreja pode sentar. Louvado seja Deus. O tema de hoje, irmãos, é: as visões de Deus são para os escolhidos. E esse tema aqui, um tema assim muito convidativo e muito interessante, porque ele fala sobre escolha, sobre escolhido. Quando nós falamos em escolhido, nós falamos em alguém que é separado. Quando as mulheres vão na feira lá escolher tomate, escolher laranja, escolher banana, ela não vai pegando qualquer uva, ela escolhe. E quando ela escolhe, ela procura escolher as melhores. Quando você vai comprar alguma coisa que você vê que tem muitas na sua frente, você vai o quê? Você vai escolher a melhor, porque você está pagando, né? E aqui nós falamos aqui de um homem que foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho. Sabia que você foi chamado para pregar o Evangelho? Sabia que Deus tem um chamado na tua vida e você não está aqui à toa? Irmãos, aqui nós vemos de um homem chamado Saulo, que posteriormente passou a se chamar Paulo. E se você voltar alguns versículos antes,
você vai ver que este homem, ele teve um grande encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro foi tão poderoso que ele caiu por terra. Alguns até dizem que ele caiu do cavalo, né? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando ele viu aquela grande luz, diz que ele caiu por terra. Porque foi uma coisa muito forte, um poder muito forte que veio sobre ele. E foi tão forte, irmão, que ele ficou cego durante 3 dias. Ficou 3 dias sem enxergar. Porque ele teve um encontro real com o Senhor. O texto que nós lemos aqui diz que o Senhor chamou um homem chamado Ananias, discípulo do Senhor. Para quê? Para ir lá e orar por esse homem chamado Saulo. Agora, irmãos, olha a responsabilidade desse homem chamado Ananias. Ananias não era um sacerdote, Ananias não era um profeta, não. Aqui diz que ele era um discípulo. E o Senhor falou para Ananias: Ananias, vai lá e se encontra com um homem chamado Saulo. Irmão, só para você ter uma ideia, Ananias conhecia Saulo. Ananias conhecia a fama de Saulo. Sabia que ele perseguia a igreja, sabia que ele entrava nas casas e arrancava os crentes, saía arrastando por eles. Ele sabia que Saulo colocava os crentes na prisão. Então veja só o chamado que o Senhor deu para Ananias. Olha o desafio. Vai lá e se encontra com um homem chamado Saulo. Sabe o que é isso, irmãos? Seria a mesma coisa que você falar para um judeu e lá dar um abraço no Hitler. É a mesma coisa. Se chegar para um judeu e falar, vai lá dar um abraço no Hitler. Foi esse o chamado que o Senhor teve para Ananias. Vai lá e ora por Saulo. Difícil, né, irmãos? Difícil. Mas aquele que é escolhido, ele obedece ao Senhor. Se você é escolhido, você obedece ao Senhor. Ananias obedeceu ao Senhor, mesmo com medo. Mesmo com medo, ele obedeceu. E nós vemos aqui no texto que nós lemos, irmãos, que ele ainda questionou. Ele falou: ó Senhor, só que tem uma coisa. Esse homem aí, ele persegue os crentes. Esse homem aí, ele prende os crentes. Ele tem autoridade. E Deus só olhando Ananias, dando a desculpa dele. E acho que Ananias vai falar assim: tem outra, Senhor. Eu não sei se ele já matou alguém, mas ele consentiu, concordou com a morte de muitos. E Deus só vendo Ananias dar desculpa. E Ananias falando para o Senhor: Senhor, aquele homem é perigoso. Aquele homem lá, olha, ele não perdoa os crentes, não. E Deus só ouvindo a desculpa de Ananias. O que Deus falou no final? Vai, porque ele para mim é vaso escolhido. É a mesma coisa que Deus fala assim: olha, Ananias, para você ele é tudo isso que você falou, mas para mim ele é vaso escolhido. Não importa o que falem de você, não importa quem te critique, não importa quem te julgue, não importa, irmãos, o que falem de você, o que importa é que você é vaso escolhido. Aleluia. O importante é que Deus te escolheu. Glória a Deus. Eu imagino que ninguém gostaria de ir lá pregar para Paulo. Imagino que Ananias também não queria ir, porque Ananias temeu. Mas para Deus, Paulo era vaso escolhido. E eu tenho certeza que tem vaso escolhido aqui nesta noite. Ainda que as pessoas te julguem, ainda que as pessoas te discriminem, ainda que as pessoas não te deem valor, você é vaso escolhido na mão do Senhor. Você é vaso nas mãos de Deus. Aí Ananias resolveu obedecer. Sabe o que aconteceu com Paulo, irmãos? Ele era Saulo, virou Paulo. Ou seja, houve uma mudança de nome. E a vida de Paulo ela se
constitui em duas fases: antes do encontro com o Senhor e depois do encontro com o Senhor. Antes dele encontrar o Senhor, ele era uma pessoa. Depois que ele encontrou o Senhor, outra pessoa. Ele mudou completamente. Ele teve um recomeço na vida dele. Ele teve um renovo na vida dele. Nunca mais ele foi a mesma pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você: o ano está começando hoje, o ano está começando nesse mês, 2015 está começando nesse mês, e assim como Paulo teve um novo recomeço na vida dele, eu determino que o Senhor dê um recomeço na tua vida também, que 2015 seja um ano de recomeço na tua vida. Eu não sei o que você pretende fazer neste ano, eu não sei quais as suas metas, eu não sei quais os seus objetivos, mas eu profetizo aqui de olhos abertos que esse ano vai ser um ano diferente para você, que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida, que seja um ano de renovo, um ano de recomeço, um ano de vitória na tua vida, que tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é velho fique para trás, que tudo se faça novo na tua vida. Esta é a palavra para você nesta noite. Que 2015 seja um ano de renovo na tua vida. Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus, quando chamou a Paulo, Ele tinha um propósito. E esse propósito nós vemos aqui. O propósito de Paulo, de Deus para Paulo era, primeiro, lá no versículo 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha a responsabilidade que Deus colocou na minha e na tua mão. Nós fomos chamados, primeiro, para levar o nome do Senhor. Olha o peso, irmãos, que Deus colocou para nós. Olha a responsabilidade que Deus colocou na minha e na tua mão: levar o nome do Senhor. Já pensou nisso? Muitas pessoas não dão valor para isso. Muitas pessoas fazem a obra relaxadamente. Muitas pessoas não atendem o chamado do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para que nós levemos o nome dEle. Você foi chamado para levar o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande é a responsabilidade, mas grande também é a tua vitória, porque você não está sozinho. Aí você pergunta: mas levar o nome do Senhor para quem? Para onde? E vem a resposta aqui: primeiro, para os gentios. Quem são os gentios? O mundo. Você foi chamado para pregar o Evangelho ao mundo. As pessoas precisam ouvir a tua voz. Você precisa pregar o Evangelho. Paulo, ele foi chamado para isso. Eu e você também, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Ah, mas eu não tenho curso de teologia. Não importa. Deus, Ele te chamou, Ele te capacita. Deus está capacitando pessoas aqui para pregar a palavra dEle. Deus está levantando nesta noite pregadores da palavra dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Faça como Ananias, meu irmão, obedeça. Ainda que você tenha timidez, ainda que você tenha dificuldade para falar, faça como Ananias. Não, o Senhor chamou, eu vou obedecer. Aquele que é escolhido, irmãos, ele obedece. Paulo foi chamado para pregar para os gentios, que é o mundo. Mas depois ele diz aqui: para quem mais? Para os reis. Sabe quem são os reis? Pessoas importantes. Você tem autoridade para pregar para pessoas importantes. Deus te deu autoridade para pregar para pessoas importantes. Você pode pregar para o seu chefe, pode pregar para o seu patrão. Se for chamado para pregar para Dilma, tem que ir lá e pregar para Dilma. Vai lá, porque Deus, Ele te deu autoridade. Amém. Aquele que é escolhido, ele tem autoridade.
Não importa qual o seu cargo, qual a sua função na igreja. Se Deus te chamou, você tem que obedecer. Ah, não, mas quem tem que pegar lá para aquela pessoa importante lá é o pastor, é o presbítero. Não. Deus, Ele te deu essa autoridade em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você preste bem atenção nesta mensagem, irmãos. Porque essa mensagem ela fala de escolha, de escolhidos. E você é um escolhido do Senhor. Talvez você ainda não tenha percebido, talvez você ainda não tenha tomado posse desta palavra, mas a palavra para você é hoje: você é vaso escolhido na mão do Senhor. Você é vaso escolhido. E por último ele fala aqui: pregar para os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Os próprios crentes. Você também tem que pregar para os próprios crentes também. Eu estou aqui pregando para crentes. Então eu tenho que pregar lá fora e tenho que pregar aqui dentro também. Então o nosso chamado, irmãos, é esse: pregar para o mundo, pregar para a pessoa, independente do cargo dela lá fora, e pregar para os nossos irmãos, nossos crentes irmãos. Você toma posse desta palavra? Amém. Aleluia. Você crê que Deus ele vai te capacitar para pregar o Evangelho? Amém. Você crê que Deus te levantou como vaso escolhido para pregar a palavra? Amém. Toma posse desta palavra, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus ele fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas por que são poucos escolhidos? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por que são poucos escolhidos, irmãos? Porque nem todo chamado quer ser escolhido. Nem todo chamado quer ser escolhido. Você recebe um convite para ir para uma festa. Aí você não vai para essa festa. Aí a pessoa fala assim: você não foi lá naquela festa? Eu falei: não quis ir não. Mas você foi chamado. Fui chamado, mas eu não quis ir. Verdade. Nem todo chamado quer ser escolhido. Deus procura homens e mulheres que querem ser escolhidos. A diferença entre o chamado e o escolhido é que o escolhido, ele resolveu atender o chamado. O escolhido resolveu atender o chamado. Por isso, irmãos, que são poucos escolhidos. São poucos, porque nem todos querem pagar o preço. Nem todos querem se colocar na brecha. Nem todos querem servir a Deus no coração. Nem todos querem passar pelas provas. Não. Muitos só querem só as bênçãos. Mas aquele que é escolhido, ele enfrenta tudo que vem pela frente. Porque ele sabe que Deus está com ele. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Se coloque na posição do escolhido. Porque você já foi chamado. Você já foi chamado. Se coloque na posição do escolhido. Porque Deus ele quer te usar nesta terra. Aleluia. Tem pessoas aqui que já foram chamadas várias vezes. O Senhor já confirmou o chamado. E a pessoa continua com o coração duro. Abra o teu coração nesta noite, meu irmão. Abra o teu coração nesta noite, meu irmão. Porque Deus ele quer te usar como escolhido. Você é vaso escolhido na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quando Jesus estava conversando com a mulher de Samaria, o Senhor falou assim que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, irmãos. Você sabe uma coisa assim que diferencia o chamado do escolhido? É que o escolhido ele é um adorador. O escolhido ele é um adorador. Essa que é a diferença.
Mas o que é um adorador? O adorador é aquele que canta no grupo de louvor? O adorador é aquele que levanta a mão? O adorador é aquele que canta bonito? Não. Você pode ver uma pessoa cantando lá, e você pergunta: o que você está fazendo? Eu estou adorando o Senhor. Dessa maneira? Dessa maneira que está adorando o Senhor? Não, aí você está apenas cantando por cantar. Dessa maneira está apenas lendo que está lá no reto, está cantando. Mas só que seu pensamento está longe do Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que sente a presença de Deus na hora de adorar. O verdadeiro adorador é aquele que derrama lágrimas na presença do Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que sente na alma que o Espírito Santo está tocando nele. Existe diferença entre você cantar e você adorar. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Irmãos, a igreja é um dos poucos lugares onde você vê homem chorando. Dos poucos, né, pastor? Dos poucos lugares. Tem homem que chora porque o time foi campeão, tem homem que chora porque foi pai pela primeira vez, tem esses momentos. Mas na igreja, irmãos, é um dos poucos lugares onde você vê homem chorando igual criança. Só Deus pode fazer isso. Ninguém mais. Só o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos. E quando você abre o seu coração para o Senhor, e você adora Ele em espírito e verdade, aí você sente que você está sendo tocado. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Tem adorador aqui nesta noite? Tem adorador aqui nesta noite? Então levante a tua mão e comece a adorar a Deus. Levante a tua mão e comece a adorar a Deus. Coloque-se na posição de adorador. Fala para Deus que você é um adorador. Fala para Deus que você quer sentir a presença dEle. Fala para Deus que você não quer sair da maneira que você entrou. Fala para Deus que você quer ser cheio do Espírito Santo. Estes são os verdadeiros adoradores. Estes são os vasos escolhidos. São aqueles que se entregam de corpo e alma para adorar ao Senhor. Aonde tem um coração quebrantado, irmãos, tem gente adorando ao Senhor. E eu sei que o Senhor está contemplando corações nesta noite. E Ele está começando a trabalhar nessas vidas aqui, irmãos. Eu sei que tem Deus aqui quebrando corações. Tem pessoas aqui com um coração muito duro, um coração que não consegue abrir o coração para Deus. Mas nesta noite você vai sair daqui como verdadeiro adorador. Você vai sair daqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque o Senhor procura essas pessoas. Eu sei que aqui tem os verdadeiros adoradores, irmãos. Oh, Espírito Santo, quebra os corações nesta noite. Irmãos, tem coisas que nós recebemos de Deus, e tem coisas que nós temos que buscar. Tem coisas que Deus faz por nós, e tem coisas que você tem que fazer. Você sabia que o ser humano, ele possui dentro dele os 4 elementos da natureza? Quais são os 4 elementos da natureza? Terra, água, ar, fogo. Repita comigo: terra, água, ar, fogo. O ser humano ele tem esses 4 elementos dentro dele. Você quer ver uma coisa? Deus formou o homem do pó da terra. Então, primeiro elemento, terra. Deus formou o homem do pó da terra. Deus foi lá, pegou o pó da terra, moldou aquele pó, fez um barro e fez o homem do pó da terra. Você é barro. Você é vaso nas mãos do oleiro. Aleluia.
Nós somos terra, irmãos, nós somos vasos na mão do oleiro. Então o primeiro elemento terra é a nossa carne, porque nós somos formados do pó da terra. Segundo elemento, água. O nosso corpo é formado por mais de 60% de água. Ou seja, o segundo elemento é o que mais tem dentro de nós, a água. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa morre eletrocutada, ela pode ter 1,80 m, 1,90 m. O que ela se reduz? No máximo a 50 centímetros. Sabe por quê? Porque durante o choque, toda a água dela é sugada. Então aquele 65%, 70% de água dela seca e só fica o corpo. Ou seja, o segundo elemento, água, está dentro de nós também. Terceiro elemento, ar. Lá em Gênesis fala que Deus ele formou o homem do pó da terra, mas aquele homem ele não tinha vida. Ele era apenas um boneco de barro. Aí o que Deus fez? Soprou sobre a narina dele. Deus chegou assim nas narinas daquele homem e fez assim. Deus deu o fôlego de vida para aquele homem e ele se tornou alma vivente. Terceiro elemento, ar. O quarto elemento, irmãos, fogo. Por que eu deixei o fogo por último? Tem um motivo. Os estudiosos dizem que o fogo não deveria estar entre esses quatro elementos, porque o fogo não faz parte da natureza. O fogo é uma reação química. O fogo você não acha na natureza, ele é uma reação química. Então o fogo ele tem que ser produzido, mas ele está dentro dos quatro elementos. Aí você deve estar pensando aí, mas espera aí, onde está o fogo aí do ser humano? Da mesma maneira que para se conseguir o fogo tem que haver uma reação química, para que nós tenhamos fogo em nós, esse fogo tem que vir do alto. Esse fogo tem que vir do alto. É o fogo do Espírito Santo que vem sobre nós. O quarto elemento, fogo, você tem que buscar. O quarto elemento, fogo, tem que haver uma reação dentro de você, para que esse fogo ele venha te atingir, ele venha te tocar. Esse fogo que vem do alto é o fogo do Espírito Santo, mas ele só vem para quem é escolhido. Ele vai vir sobre você nesta noite. O fogo do Espírito Santo vai descer sobre você nesta noite. Recebe o fogo do Espírito Santo na tua vida. Recebe o fogo do Espírito Santo. O quarto elemento, irmão, nós temos que buscar, que é o fogo do Espírito Santo. Mas só tem o fogo do Espírito Santo aquele que é escolhido. Tem escolhido aqui nesta noite? O Senhor está sondando nossos corações. Desde quando eu comecei a pregar, o Senhor está sondando corações. Sabe por quê? Porque Deus ele está procurando os escolhidos. Eu creio, irmãos, que todos nós que estamos aqui sairemos daqui como escolhidos nesta noite. Lá no Brasil, para Cristo não tem só chamado, não. Lá só tem escolhido. Lá todos são escolhidos. Porque todos são adoradores. Todos têm o fogo do Espírito Santo. E todos atenderam o chamado do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, você sabe o que diferencia aquele que é escolhido daquele que não é escolhido? Uma palavrinha muito pequena chamada unção. A unção faz a diferença. Por que muitas vezes você ouve uma pessoa pregando e só dela da paz do Senhor você já sente a presença de Deus? Porque aquela pessoa tem unção. Aleluia.
Por que tem pessoa que prega 1 hora, 2 horas e você não sente nada, você sai da mesma maneira que entrou, tudo que ela falou, ela não edificou a tua vida, sabe por quê? Porque aquela pessoa não tem unção. A unção faz a diferença. É necessário que eu e você, irmãos, tenhamos a unção que vem do alto. Porque a unção, ela é a base para você fazer tudo. Eu tenho aqui a definição de unção. Veja bem o que está escrito aqui. Unção, capacitação sobrenatural dada por Deus para que se possa desempenhar algo na igreja ou fora dela. A unção é uma capacitação sobrenatural dada por quem? Por Deus. Para quê? Para que você faça algo na igreja ou fora dela. É muito importante que você tenha unção para fazer a obra do Senhor. E é muito importante que você busque a unção do Senhor. Muitas pessoas confundem a unção com uma manifestação. Aí a pessoa falando em línguas fala, nossa, ele está cheio de unção. Aí vem uma pessoa pulando e fala, ele está cheio de unção. Não, irmãos, a unção não é uma manifestação. A unção é uma capacitação. A unção é algo que Deus te dá e ela permanece. Não é algo passageiro. A unção é uma capacitação para você fazer a obra do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que Paulo, o avental de Paulo, o lenço de Paulo, curava os enfermos, irmãos. As pessoas pegavam o lenço de Paulo, levavam lá para os enfermos, o que acontecia? O enfermo era curado na hora, os demônios saíam só de tocar naquele lenço. Sabe o que é isso? Unção. Aí você pode falar assim, mas eu sei porque é que Paulo ele tinha conhecimento da palavra, ele era doutor em teologia, ele conhecia a Bíblia. Não, irmãos, não é isso. Isto aí é unção. Sabe por quê? A Bíblia diz que a sombra de Pedro orava. E Pedro não tinha estudo nenhum. É muito importante que você estude a palavra do Senhor. É muito importante que você conheça a palavra do Senhor. Mas você tem que buscar a unção. Porque a unção é que faz a diferença. Entendeu a palavra, irmãos? A unção é que faz a diferença. Da mesma maneira que Paulo curava os enfermos, Pedro também curava. Por quê? Porque eles eram ungidos. Eles eram escolhidos. Aleluia. E o Senhor pergunta de novo nesta noite: tem escolhido aqui nesta noite? Tem escolhido aqui? Vai abrir o teu coração. Você pode ter entrado aqui como chamado. Você pode ter entrado como chamado, mas você vai sair daqui como escolhido em nome de Jesus. Você vai sair daqui com o fogo do Espírito Santo. Você vai sair daqui cheio de unção. Louvado seja Deus. Estou encerrando, irmãos. Você quer ver como a unção ela faz a diferença na vida da pessoa? Você sabe que Saul, ele foi chamado para ser o primeiro rei de Israel. O povo de Israel não estava contente, porque todos têm rei, só nós que não temos rei. Eles não queriam aceitar que o rei do povo de Israel era só Deus. Eles queriam um rei para eles também. Nós queremos um rei também. Aí Deus consentiu que Saul fosse rei. Ele foi ungido a rei. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Você ser ungido é uma coisa, você ter unção é outra. Eu posso pegar aqui esse tubo de óleo aqui, não usar você de óleo aí até sair pingando. Você fala assim, eu fui ungido. Mas isso não significa que você tem unção, porque a unção lá vem do alto.
mas ele não agradou ao Senhor. Ele não agradou ao Senhor. Até que chegou um certo momento que Deus chamou Samuel e falou assim: ô Samuel, vamos conversar aqui um pouquinho. Até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já rejeitei ele? Deus já tinha rejeitado Saul, porque Saul já tinha desagradado ao Senhor. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai lá na casa de Jessé, porque lá eu já escolhi alguém para ocupar o lugar de Saul. Deus já tinha escolhido alguém, irmãos. O que Samuel fez? Obedeceu. Foi lá na casa de Jessé. Chegou lá na casa de Jessé, mandou chamar todos os filhos dele. O que aconteceu, irmãos? Os irmãos sabem, veio um por um. O primeiro que ele chamou lá foi Eliabe. Eliabe chegou lá todo pomposo. Olha Eliabe chegando na frente de Samuel. Quando Samuel viu Eliabe, falou: pronto, certamente é isso aí que o Senhor escolheu. Por quê? Porque ele chegou com cara de rei. O que aconteceu, irmãos? Samuel se iludiu com Eliabe. Samuel falou: certamente foi esse que o Senhor escolheu. Ele já correu lá, pegou já sua botija de azeite, já ia ungindo ele. Quando ele ia ungir Eliabe, o Senhor fala para Samuel: Samuel, Samuel, não olha para a aparência, não olha para a altura, não olha para a estatura, Samuel. Tem pessoas que julgam pela aparência, tem pessoas que julgam pela altura. Vocês aí, jovens solteiros e solteiras, não julguem pela aparência. Ah, mas ele é tão bonito, mas ele é tão charmoso, olha lá como é que ele anda. Não julguem pela aparência. Deus falou assim para Samuel: Samuel, não olha para a aparência, não olha para a altura, não olha para a estatura, porque esse daí eu já rejeitei. Deus já tinha rejeitado Eliabe. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, mas o Senhor, Ele olha o coração. Esta é a diferença, irmãos. Nós olhamos o exterior, mas Deus, Ele olha o coração. E Deus está contemplando o teu coração nesta noite. Eu não sei como está o teu coração nesta noite. Se ele está leve, se ele está apertado, se ele está ansioso, se ele está triste. Mas o Senhor está contemplando o teu coração nesta noite. Aí Samuel mandou chamar o segundo. Chama lá o segundo. Aí entrou Abinadab. Como Samuel já tinha levado o fardo do Senhor, Samuel já estava esperto. Samuel olhou para ele e falou: esse aí não é não. Esse aí o Senhor escolheu. Jessé chama outro. Aí veio outro, irmãos. Entra Samar. Quando entrou Samar, Samuel já estava em espírito. Falou: muito menos esse aí o Senhor escolheu. E foi chamando um por um. Foi chamando, passaram todos. E ninguém foi escolhido. Estamos falando de vaso escolhido. Ninguém foi escolhido. Aí Samuel chega para Jessé e fala: e aí, Jessé, acabaram-se os jovens? Aí Jessé se lembrou: ah, não, tem mais um ainda. Tem um que está lá fora, lá apacentando as ovelhas. Mas só que tem uma coisa, Jessé: ele é o menor de todos. Ele é o menor de todos.
Sabe por que você está aqui? Porque você é o menor de todos. Você sabe por que Deus te escolheu? Porque você é o menor de todos. Você sabe por que as suas irmãs não estão aqui junto com você, os seus irmãos estão aqui? Porque Deus escolheu o menor de todos. Sabe por que os seus parentes não estão aqui? Você já pregou para eles e eles não vêm para Jesus? Você já falou de Jesus para eles e eles não vêm? Você não consegue entender esse mistério? Porque Deus escolheu o menor de todos. E você está aqui porque você é o menor de todos. Deus escolhe o menor de todos. Deus não está interessado no seu cargo, na sua posição, na sua altura, na sua aparência. Deus escolhe o menor de todos. Samuel falou assim: tem esse menor? Manda chamar ele aqui, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos comer. Aleluia. Deus não vai fazer nada enquanto você não se colocar na posição. Deus não vai fazer a obra enquanto você não se colocar na presença dele como escolhido. Deus quer fazer algo na tua vida e ele já te chamou, mas ele está esperando você se apresentar na presença dele. Enquanto você não se apresentar, ele não vai fazer nada na tua vida. Manda chamar esse menor. O menor entrou. Quando esse menor entrou, irmãos, entrou lá um garotinho ruivo, bem pequeno, bem humilde, todo sujo lá de cuidar das ovelhas. E eu imagino, irmãos, que quando Davi entrou, Deus se levantou do trono e falou assim: Samuel, é esse o meu vaso escolhido. É esse o meu vaso escolhido. Deus falou para Samuel: Samuel, se levanta, pega o teu vaso de azeite e unge o meu servo, porque este foi o que eu escolhi. Deus escolhe os menores para a tua obra, irmãos. Você foi chamado porque você é o menor. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel pegou a botija de azeite, se aproximou de Davi e derramou óleo sobre ele. Nós costumamos fazer a unção aqui, nós pegamos um pouquinho, colocamos na testa, apenas como um símbolo. Mas naquela época não, naquela época eles realmente derramavam o óleo sobre a cabeça da pessoa. Aí o óleo caía assim na cabeça, escorria pelo rosto, passava pela barba, ia pingando pela roupa até o chão. Aleluia. O óleo escorria. Era assim que era o dia. Aí sabe o que aconteceu naquele momento? Quando Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele de uma maneira sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que é ungido de Deus, o Espírito Santo toma conta de uma maneira sobrenatural. E Deus quer tomar conta de pessoas aqui sobrenaturalmente. Deus quer tomar conta da tua vida. Eu quero que você nesta noite abra o teu coração, porque Deus, Ele quer agir na tua vida. Você crê nesta palavra? Você crê que você foi chamado para ser escolhido? Nesta noite que você seja mesmo um escolhido, não somente um chamado. O Espírito Santo se apoderou de Davi. E o Espírito Santo quer se apoderar de você nesta noite. O Espírito Santo quer fazer parte da tua vida 24 horas por dia. Não é somente agora aqui na igreja, não é somente por alguns minutos, mas é todo tempo. Que nesta noite o Espírito Santo toma
seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. A unção é que faz a diferença. Davi, ele foi ungido naquele momento. O Espírito Santo tomou conta dele. E a partir daquele momento, ele foi um servo do Senhor. Você toma posse desta palavra.